E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Física. Eu sou o professor Eric. Desejo que todos tenham sucesso aqui nessas semanas. Teremos 2 ciclos, 10 semanas de aula, que é tempo pra caramba, né? Mentira, é pouco tempo. Mas a gente vai tentar fazer o que é melhor possível, tá? Levei muito tempo, muitas horas de estudo para planejar isso tudo, então aguardem e confiem. Esse curso ele vai ser dividido em 3 partes. Primeira parte, que são essas primeiras 3 semanas, eu vou fazer uma discussão sobre o que é a física e sobre o jeito científico de enxergar a realidade, né? Em particular, eu vou falar do ponto de vista da física, tá? Que é essencial, tá? É essencial ter essa visão sobre a ideia empírica, as hipóteses, como que eu testo uma teoria, o que uma teoria tem que ter para ser uma teoria científica. E vou trabalhar alguns exemplos bem legais com vocês. Na segunda parte, que é a parte pós-Natal e Réveillon, é a parte dos fenômenos térmicos, a termologia, que tem uma aplicação no dia a dia muito interessante, tem aplicações inúmeras, tá? E por fim, nós vamos ver ótica, os fenômenos da luz, que envolvem a luz. Em particular, a gente vai estudar o comportamento geométrico da luz, né? Como a luz se propaga no espaço e que fenômenos a gente consegue observar. Então, assim, a gente vai ter esses 3 tópicos, 3 grandes tópicos, 3 blocos, digamos assim, de conteúdo. E eu espero que vocês estudem, não deixem as coisas acumularem. A gente vai ter tarefas semanais. Eu vou lançar vídeos semanais, teremos encontros talvez quinzenais, depende da necessidade da turma. E é isso. Espero que todos adquiram. Para além, esquece essa coisa que física é difícil, tem matemática. Os assuntos que a gente vai tratar lidam com pouca matemática, lidam com bastante raciocínio, que é importante, mas, sobretudo, que vocês desenvolvam um senso científico de enxergar a realidade, né? Que vocês consigam sair desse curso com o seu senso um pouco mais aguçado. O objetivo da educação é esse, né? É esse. Aguçar o nosso senso científico sobre a realidade, que demanda muito. Então a gente se encontra e agora vai começar a primeira aula, onde eu vou falar um pouco sobre o que é a física, o que a ciência tem, né? Qual que é o segredo da ciência. A gente se vê na aula. A física é uma ciência que investiga as leis do universo. Ela investiga como que a matéria e a energia que estão por toda parte se comportam, que tipo de natureza tem, da maior das galáxias até a menor das partículas. A física ela vive em busca de coisas que sempre acontecem, dos fenômenos, das regularidades. E de uma maneira de descrever essas coisas, porque assim os físicos vão se aproximar do que a gente conhece como leis do universo. De uma simples ponte até uma usina termonuclear, que são vitais para a vida moderna. De avanços tecnológicos, desde a melhoria, por exemplo, da aerodinâmica de uma aeronave, de um avião, até a construção de telescópios que permitem ver uma galáxia como essa. Essa galáxia aqui é Andrômeda, é a galáxia mais próxima da nossa. E ela está muito longe daqui. E o fato é, como a gente conseguiu olhar uma coisa que está tão distante, né? Embora seja grande, está muito longe, está fora do alcance da visão imediata. A construção dos telescópios permitiu que a gente conhecesse muito mais sobre o universo que está lá fora. Da mesma forma como também nos fez ver coisas que estavam também fora do nosso alcance. Como um vírus, em particular, esse aqui é o nosso coronavírus. É o vírus que tem deixado a gente em casa, né? Esse vírus aqui, como é que a gente conseguiu enxergar esse vírus, né? Esse vírus,
ele tem um tamanho que é 1 micrômetro. Sabe o que é 1 micrômetro? É você pegar um fio de cabelo, imagina o fio de cabelo como se fosse um bastãozinho muito fino. Pega esse bastão fino e fatia ele 1000 vezes. Imagina na sua mente, fatiando o fio de cabelo 1000 vezes, dividindo o fio de cabelo em 2. Né? Agora divide ele em 1000. O coronavírus, ele tem um tamanho que é equivalente a 1 milésimo da largura do nosso fio de cabelo. Ele está infinitamente longe da nossa percepção visual, mas a ciência, a tecnologia conseguiram construir um microscópio que fez ver esse tipo de coisa. Então a ciência ela consegue fazer a gente ver o que está para além da nossa visão. Isso é uma metáfora muito interessante. Mais do que isso, né? Você tem, por exemplo, uma imagem de ressonância magnética. Olha o que você consegue ver do interior de uma pessoa, coisa que você não tinha acesso, você não sabia. Então, com essa técnica, você sabe identificar se o cara tem um tumor no cérebro. Então, a ciência, ela, ao mesmo tempo que ela traz vantagens para a vida, ela também traz poluição, ela pode trazer malefícios, maus usos da tecnologia e da ciência podem se revelar na natureza, como a gente tem visto hoje. Então é essencial estudarmos física, não só por uma questão de continuidade acadêmica, fazer um vestibular, mas porque ela é a base de muitas coisas que estão na sociedade, no mundo de hoje, que é o mundo tecnológico. E seguindo, eu poderia citar duas características básicas que a física tem: o lado experimental e o lado teórico. Ela é experimental por quê? Porque assim, a física ela nasce da observação das coisas que acontecem, dos fenômenos. A física, diferentemente da matemática, embora tenha também a sua raiz concreta, boa parte da matemática que se faz hoje, por exemplo, é muito abstrata, não tem uma correlação imediata com a realidade. Mas a física não, a física tem um compromisso constitutivo de ser experimental, de tratar da natureza, das coisas que existem no universo. Certo? Então ela tem essa raiz experimental. E aqui eu tenho uma imagem que é de um experimento muito relevante do Isaac Newton, que é o experimento da dispersão da luz por um prisma. Com esse experimento, o Newton ele consegue investigar o fato de que a luz branca do Sol ela é composta por uma série de frequências de cores, né, diferentes. Né? E com isso ele cria o círculo cromático, a ideia das 7 cores, baseado nas 7 notas musicais. Então você tem um conhecimento que não viria de outra forma. Ninguém teria a ideia de imaginar que a luz solar é uma composição de tantas outras cores, né? Exceto por um experimento ou observação de um fato na natureza que é semelhante, que é um arco-íris. A física também tem um lado teórico, né? Um grande emblema dessa versão teórica da física é o Einstein. O Einstein é uma figura, uma história interessante, é que o Einstein, quando ele se formou em física, ele não conseguiu um trabalho na área de física. Então ele foi trabalhar no escritório de patentes, onde ele fazia análises, porque ele era um cara técnico, ele sabia, né, conteúdo físico. Então ele dizia que no escritório, que não tinha muito trabalho para fazer, ele tinha um laboratório. Aí alguém uma vez perguntou, mas onde fica seu laboratório? Ele falou, é a segunda gaveta, onde tinha bastante folha e lápis. Então ele dizia assim, esse é o meu laboratório, são os experimentos mentais, a teoria permite isso, pensar experimentos, construir ideias, para inclusive fazer experimentos. Né? E para mostrar como que isso tem uma conjunção, a física não é só experimental ou teórica, ela tem essa combinação das duas. Eu vou pegar uma citação do Poincaré, que foi um matemático, um grande cientista, engenheiro, físico francês, e ele diz assim, a ciência é constituída de fatos, assim como uma casa é feita de tijolos. Mas um amontoado de fatos não é ciência, assim como um amontoado de tijolos não é uma casa. Essa analogia, para mim, ela é perfeita. Porque ele diz assim, a ciência é feita de fatos, sim, ela é constituída de fatos. O conteúdo dela é factual, é experimental. Só que
ter um montão de dados sobre a experiência perceptível não torna isso uma ciência. E aí que está a grande sacada, né? Quando você olha uma pilha de tijolos, você pensa, eu preciso fazer uma casa, existe uma ideia na sua cabeça do que é uma casa. Do que uma casa tem que ser, pelo menos, né? Tem que ter paredes, tem que ter um telhado, tem que ter janelas, tem que ter uma porta para entrar e para sair. Ou seja, existem elementos factuais, mas existe também a lógica, a intenção. Então a física ela tem esses dois lados. Então eventualmente a gente vai lidar com as questões teóricas, como que a gente constrói as ideias e como que a gente busca apoio experimental. Isso fica meio claro aqui, né? Quando você vai entender que a física é uma ciência que ela possui um método. Então as ciências naturais, em geral, elas possuem um método de abordagem, de trabalho, né? A física, ela começa, em geral, com a observação de um fenômeno. Então você vê alguma coisa e, a partir dessa observação, que não é só simplesmente ver, né? É usar um olhar mais culto um pouco, né? Não é só olhar, olhei, não. É observar, investigar, ver os elementos que compõem aquele fenômeno. E aí você faz uma pergunta, ou você sugere um problema a partir dessa observação. Depois que você faz essa pergunta, então você vai ter que buscar uma resposta para essa pergunta, né? E aí você vai partir para a construção de modelos, de um modelo. Você vai simplificar o fenômeno para você poder estudar ele. Isso a física faz toda hora, todo dia, no café, no almoço e no jantar. A gente constrói modelos e estuda os modelos. Depois que a gente estudou os modelos, está tudo legal, a gente volta para o fenômeno. Então, a construção dos modelos ela tem duas etapas, basicamente. Modelo físico. Na etapa de modelo físico, você vai fazer todas as correlações empíricas. E você também, aqui no modelo físico, você vai criar as hipóteses. Porque essas correlações empíricas vão ter a ver com o quê? Você vai ter que elencar as grandezas que vão estar funcionando ou que vão participar desse fenômeno. Se você falasse, por exemplo, do arco-íris, né, que correlações empíricas eu posso fazer? Bom, eu estou falando da luz, então a luz é um dos elementos. Qual é o outro elemento, né? Esse arco-íris vai acontecer geralmente depois que chove, né? Tem a ver com chuva. Ele raramente acontece, nunca acontece quando não chove, né? Então você, então peraí, tem outro elemento. E por aí vai. E aí você vai criar suas hipóteses de como esses elementos vão se combinar para resultar naquele fenômeno. Depois que você faz isso, você parte para a etapa de construção do modelo matemático. O modelo matemático, ele tem uma coisa, um elemento que é crucial, né? É o elemento da lógica, lógica dedutiva. Por quê? Porque você vai pegar a sua hipótese, ela vai passar pelo filtro da lógica. Porque uma teoria, para ela poder ser factível, para ela ter sucesso, ela tem que ter lógica, ela não pode se contradizer, ela tem que ter uma certa coerência. E quem faz esse filtro é a matemática. A matemática não é só cálculo, ela não é só fazer conta, tá? E no modelo matemático vão aparecer as relações quantitativas entre essas grandezas que você elencou lá. Com isso tudo, você tem uma espécie de teoria, e aí você faz o que com essa teoria? Você faz previsões. Você prevê coisas com ela. E você, a partir dessas previsões, você faz experimentos para coletar dados. Então repara como que a observação, como que a vertente experimental da física, ela é importante. Ela é importante aqui, quando você está começando a observar o fenômeno, e ela vai ser importante no teste das teorias. Então, quando você tem uma teoria, você vai fazer o filtro da experiência. Curioso da experiência, da natureza, é que ela tem um capricho. Que a natureza ela nunca responde sim. Ela só diz não ou fica em silêncio. Quando ela diz não, não tem jeito, essa teoria já era. E quando ela não diz nada? Pode ser, mas a natureza nunca vai afirmar, ela sempre nega. Então, uma coisa interessante é você pensar o seguinte, no fundo, o que a experiência é?
uma tentativa de negação da teoria. É testar a teoria onde ela pode falhar. Olha que interessante. E aí, ao testar a teoria onde ela pode falhar, você vê se ela vai falhar ou não. Tá certo? Então, você vai fazer a pergunta: a teoria explica? Se a teoria explicar, sim. Se o fenômeno que você observou, você construiu um modelo que explica ele, opa, teoria aceita, parabéns. Então, você vai entrar numa espécie de ciclo da ciência normal, ciclo vitorioso. A teoria foi aceita, então ela volta para novas previsões. Então ela vai tentar se expandir cada vez mais. E quanto mais previsões acertadas com a teoria fizer, melhor. Porque ela vai deixar de ser uma teoria e vai passar a ser uma lei, um princípio. Uma coisa assim top do Everest, certo? Por outro lado, se a sua teoria não explica o fenômeno, sinto muito, né? Teoria rejeitada. E aí você vai voltar para a etapa de modelagem. Por quê? Porque em algum momento você supôs algo que não é verdade, você imaginou uma relação quantitativa que pode não ser verdade, você fez uma correlação empírica que não é correta. Então você vai ter que reconstruir seu modelo para depois fazer outras previsões e testar. E aí, se a sua teoria for bem sucedida, né, se você corrigir direito, ela vai passar para o ciclo vitorioso. Ok? Então aqui é basicamente uma espécie de ciclo evolutivo das teorias físicas, né? A gente pode citar grandes teorias que tiveram sucesso por muito tempo, como por exemplo a mecânica newtoniana, as leis de Newton. As leis de Newton explicam boa parte do que acontece no universo. Mas acontece que em algumas situações elas não conseguem explicar. Talvez pela limitação de construção da época. O Newton, quando construiu as leis, ele construiu com base naquilo que ele conhecia. Hoje, com o avanço tecnológico, experimental, a gente conhece e vê coisas que para o Newton era só especulação. Então, quando a gente fala, por exemplo, de átomos, elétrons, para o Newton isso não era conhecimento na época do Newton. O que eles tinham era uma hipótese assim: olha, existem partículas na matéria. Mas era uma hipótese, assim, muito especulativa ainda. Então o Newton não poderia fazer uma teoria que abarcasse, por exemplo, elétrons, movimento de elétrons num átomo. Isso foi feito posteriormente. Então essa teoria newtoniana ela cedeu lugar, ela funciona, né, num certo limite, mas ela cedeu lugar em outro limite. E assim você vai fazendo. E as teorias vão se juntando, uma explica um pedaço, outra explica o outro, e assim vai. E uma coisa que eu acho muito interessante, e eu queria fazer essa citação, e aí ela tem um aspecto mais assim motivacional, é que, em geral, se diz que a física é uma ciência exata, né? E aí não se apreende um significado humano a partir disso, né? O fato da física lidar com grandezas, com relações quantitativas, medidas, um conhecimento mais preciso da realidade, não significa em absoluto que não tem aspectos humanos, tá? Então, assim, eu queria mostrar duas citações que eu acho assim geniais, que eu acho que vale a pena citar. A primeira delas é uma do Newton. O Newton ele é considerado assim uma das mentes mais geniais de todos os tempos, porque ele conseguiu o avanço sozinho. E engraçado que o Newton, quando ele construiu as leis da física, por exemplo, o cálculo da matemática, expansão binomial, o Newton ele fez o diabo. E ele fez isso no ano de 1666, quando a Europa vivia uma pandemia de peste negra. E ele foi se refugiar na fazenda da família. E lá na fazenda da família, onde ele ficou por mais ou menos 1 ano, 2 anos, ele construiu essa teoria que a gente fica aí séculos tentando entender. Que é um dado interessante para a gente, em meio a uma pandemia também. E o Newton ele diz o seguinte: não sei o que possa parecer aos olhos do mundo, mas aos meus pareço apenas ter sido como um menino brincando à beira-mar, divertindo-me com o fato de encontrar de vez em quando um seixo mais liso ou uma concha mais bonita que o normal, enquanto o grande oceano da verdade permanece completamente por descobrir à minha frente. Olha, eu não sei você, mas quando eu leio isso, eu estou vendo um cara humano se derramando, emocionado com o conhecimento.
O conhecimento, ele emociona o cara que ama o conhecimento. E ele diz uma série de coisas que eu acho assim muito interessante. Primeiro porque ele se compara a uma criança brincando, né? A ciência, ela tem esse aspecto mais de fruição, né? A vida, principalmente a vida moderna, ela é muito séria, muito rígida. As pessoas estão preocupadas em ganhar dinheiro, fazer dinheiro, serem produtivas. E a ciência, ela tem esse aspecto assim de contemplação, fruição, descoberta com prazer, né? Isso está um pouco fora de moda, né? E aí ele diz uma coisa também que eu acho assim, ponto alto, que é dizer assim, eu me divirto encontrando de vez em quando uma coisa ou outra, enquanto há um oceano inteiro de verdades a se descobrir. Então a ciência, por mais que ela avance, é engraçado porque a gente vai ganhando conhecimento, mas ao mesmo tempo a ignorância que a gente tem vai se revelando cada vez maior. Porque à medida que você conhece, você vai entendendo a limitação do que é conhecer. Então o que ele está dizendo é isso, tem muito campo ainda para trabalhar. Quantas coisas estão para se descobrir, né? Você vê, por exemplo, a questão da vacina para o coronavírus, como as pesquisas estão avançando, como os caras estão trabalhando arduamente para desenvolver uma coisa em pouco tempo, e eles normalmente levam anos, 5 anos para fazer uma vacina, muito mais às vezes, né? Eles estão tentando fazer uma coisa em um ano e pouco, um ano e meio. Mostra como que a ciência pode avançar rapidamente, como tem coisa para se descobrir. E o Max Planck, essa citação do Planck eu acho também genial. O Planck, ele tinha umas tiradas muito geniais, e essa é uma delas. O Max Planck foi um físico, e ele publicou em 1900 um artigo que inaugurou o que a gente conhece hoje como física quântica. O Planck, ele foi o primeiro cara da geração dele, de velhos, antigos, clássicos, a olhar para o mundo microscópico e perceber que a mecânica ali era outra. E ele conseguiu uma saída para aquilo, né? E aí, tanto que o Einstein foi um cara muito incentivado pelo Planck, entre outros. O Planck foi um cara genial, ganhou o prêmio Nobel da Física e tudo. E o Planck, ele diz o seguinte: quando muda a forma como olha para as coisas que você olha mudam. Isso eu acho genial, porque mostra o poder que o conhecimento tem. Não o poder destrutivo de construir uma arma, mas o poder de fazer você olhar e perceber a profundidade das coisas que estão à nossa volta. O homem primitivo, quando olhava para o céu, ele podia ver coisas que hoje a gente já não vê mais, em razão das luzes das cidades. Mas ele olhava para o céu e ele contemplava aquela imensidão de estrelas e se perguntava: por que isso é assim? Por que eu estou aqui? Por que o sol está sempre ali? Do que isso tudo vem? De onde vem? Para onde isso vai? Para onde eu vou? De onde eu vim? Então o homem, ele naturalmente ele é impelido pela condição humana a fazer essas perguntas. E a ciência é uma das maneiras do homem se expressar esse tipo de questionamento humano, certo? E aí, para terminar essa primeira parte, essa é uma foto tirada da missão Apollo 11, que foi até a Lua. Terraplanistas acham controverso, mas essa é uma imagem que mostra de modo muito interessante o nosso lar, nossa casa, né, o planeta Terra. Pela primeira vez o homem conseguiu tirar uma foto da Terra de tão longe, né? E aí você vê essa bolinha azul discreta no céu. A parte de baixo você não vê por conta da sombra, né? E aí eu me lembrei de uma música do Gilberto Gil, Parabola e Camará, onde ele fala assim: antes mundo era pequeno porque terra era grande. Hoje mundo é muito grande porque terra é pequena. E a ciência foi uma das responsáveis, para o bem e para o mal, de fazer o mundo ser muito grande. E hoje a gente, a nossa geração, a sua geração é responsável por esse mundo. O que a gente vai fazer com ele? Sem a ciência, vai ser muito difícil pensar um mundo. O mundo de hoje é um mundo tecnológico e científico. Então a gente vai ter que pensar muito sobre ciência. Desde acontecimentos cotidianos, coisas simples, o estudo de uma disciplina em aula, fazer exercícios, problemas, estudar calor, temperatura, ótica, leis de Newton, eletricidade,
que aparentemente são coisas que estão distantes da nossa realidade, mas na verdade são a base de tudo que funciona, tudo que existe. Então acho que cabe a nós dedicarmos um pouco de tempo, cabe a você, porque se a sua maneira de olhar para as coisas mudar, as coisas que você olha vão mudar também. Bom, gente, essa primeira aula chegou ao fim. Eu espero que tenham ficado pelo menos 2 aprendizados dessa aula. O primeiro é que a física está em toda parte, desde os confins do universo, as menores partículas que existem, desde os fenômenos naturais até as máquinas, aparelhos que a gente carrega no nosso bolso. Então, o mundo de hoje é um mundo que tem a ciência como elemento fundamental. A ciência e a tecnologia. E a segunda coisa, eu queria que vocês pensassem que não há outra maneira de entender ciência ou de discutir ciência ou fatos científicos sem ser do ponto de vista científico. A ciência tem um método, ela opera segundo um método, uma forma de enxergar a realidade. Ela é uma maneira de enxergar a realidade. Então a gente não pode deixar de ter essa oportunidade de desenvolver um senso científico sobre a realidade. Afinal de contas, a gente não pode esquecer, todos os dias a gente é lembrado desse fato, de que o mundo só vai conseguir se livrar dessa pandemia pelas mãos de cientistas. Então eu espero que tenha ficado essas 2 lições, e só lembrando que tem outras atividades para vocês fazerem essa semana, e eu espero então que vocês aproveitem bastante esse curso e a gente se vê. Vamos lá que tem muita vida lá fora, né? But you, when you dance, 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 feel a good, good creeping up on you, so just dance, dance.